Mas eu acho que tem várias camadas aqui para a gente falar, né? A primeira é a seguinte, e eu estava falando dos canais que eu vinha passando, e a Globo News, eu estava vendo ali, e aí eu vi um dos comentaristas, não importa quem foi, falando o seguinte: nossa, é realmente muito surpreendente o número de empresas da Faria Lima que estão envolvidas, o número de postos de gasolina. Aí a pergunta que eu faço é a seguinte: surpreendente para quem? Surpreendente para quem? A gente aqui no programa, a gente está falando há uns 2 anos da questão dos postos de gasolina. Há 2 anos. Eu subo aqui e falo, a gente sabe no Brasil, sabe que certas coisas existem, a gente sabe para que elas servem, e elas demoram uma eternidade para surgir, enfim, algum tipo de ataque a essas coisas. Então, os postos de gasolina, a gente está vendo há anos e anos no Brasil aquela história de que o cara coloca o seguinte: preço no cartão de crédito, R$7, no Pix, 5. É óbvio, todo mundo sabia que isso é para lavar dinheiro. Porque o custo do cartão de crédito é 4, 5, 6, 7, pode botar 10%, não chega nem perto. É óbvio. Outra coisa, e aí, não à toa, expressão que eu odeio usar, mas não à toa e não raro, né? São duas expressões que eu odeio usar. E todo cara que é ali um bom escritor, né, odeia também. Eu não sou um bom escritor, eu estava me referindo a você. Todo mundo sabe que os donos de banco passaram as últimas 2 décadas investindo em posto de gasolina e investindo em rede de estacionamento. Por que rede de estacionamento? Aí, óbvio, tem um monte de gente que vai falar outras coisas, e tudo pode ser também farmácia, um monte de coisa. Agora, os primeiros, e eu acompanhei muito isso, era posto de gasolina e rede de estacionamento. Por quê? Quantos carros pararam nesse estacionamento hoje? Qualquer um. Pode parar qualquer coisa, parou 10, 50, como já foi boate, 200. Né? Quantos entraram? Como já foi boate. É isso. E todo mundo sabe disso. Todo mundo sabe disso. Agora, por que não faz nada? A gente até sabe, porque é mais retórica essa história. Então, a gente sabe que maravilha que o que a gente falou desde sempre está acontecendo. Que maravilha que o que a gente falou muito aqui, que aquela história do Nicolas Ferreira, de todo mundo sobre o Pix, que a gente falou aqui, é aquela hora chata da gente ficar, eu te disse, não te disse, mas é importante. É chato, mas é importante. Então, porque é assim que a gente ganha credibilidade. Nicolas Ferreira, a turma toda da direita, desesperada com a história de colocar as fintechs no negócio do Pix. O que aconteceu? Quem é que está envolvido? As fintechs. Como é que funciona o esquema de uma maneira muito simples para quem está... Porque às vezes quem está assistindo fica meio perdido como é que é. É tão simples quanto o seguinte: você tem o dinheiro obtido de uma maneira criminosa, de uma maneira ilegal, e você imagina o seguinte: você tem 10 milhões de reais... são bilhões e bilhões. Eu estou dando um exemplo aqui só para as pessoas poderem entender. Você tem 10 milhões de reais, só que não tem origem. Quer dizer, tem, mas você não pode dizer qual é a origem, que é tráfico de drogas, prostituição, tráfico de criança, aquelas barbaridades todas. Aí o seguinte, você tem esses recursos, e quando eu digo prostituição, a gente sabe a exploração da atividade da prostituição. Aí o cara chega e fala: eu tenho que dar uma origem para esse dinheiro. Então eu preciso dizer que ele entrou através de uma atividade legal. Postos de gasolina e estacionamentos são muito usados para isso. Qual outra? Que essas pessoas morrem de medo. E, infelizmente, eu acho que a probabilidade de entrar nessa jogada é muito pequena, mas tinha que entrar. Tinha que entrar. A gente tinha que ter coragem para entrar. As igrejas. Você sabe quantas igrejas tem registradas no Brasil? Chuta. Igreja, pensa, não deve ser tanto, né? Quantas igrejas? 27 estados, 54 mil igrejas. A última vez que eu vi eram 170 mil. Caramba. 170 mil igrejas. Você acha que tem 170 mil igrejas registradas para as pessoas orarem, mostrarem sua devoção, poderem ali entrar num estado de meditação, de encontro, Não é. A gente sabe porque tem 170 mil igrejas no Brasil, que é uma coisa fácil de você fazer. Quanto que entrou de dízimo? E aí? Pode ter entrado qualquer coisa. Qualquer valor. Não paga imposto. Pode ter entrado qualquer valor. Só que aí na igreja a turma tem... Não, mas se eu mexer com isso vai parecer que eu estou ferindo a liberdade religiosa. Ou tem regra
ou não tem regra, ou tem lei ou não tem lei. Então o primeiro ponto é esse. Agora o segundo ponto que é muito importante, que eu sei que a gente não tem muito tempo aqui, é o seguinte. Você viu nessa operação alguém entrando, colocando uma porta abaixo e quando alguém falou não, tomando um tiro no peito? Zero. Você viu? Não, a gente comentava agora há pouco. Não teve como a Operação Escudo, que matou 100. Não teve? A polícia de No Tarcísio litoral de desce e São Paulo. mata 100 assim, do jeito que vai descendo e matando. Cadê a cara do dono desses bancos estampada no jornal, com a pior foto deles, o bêbado, porque eles estão sempre também nas festas, né? Cadê essas fotos? Tem alguma foto? Zero. E não tem que ter mesmo, até os caras serem julgados, etc. Mas por que será que quando o negócio é na periferia tem? E o Tarcísio parabeniza, né? E parabeniza. Exato. Por que será? Bem lembrado, Gabi. Então, esse é muito relevante. E aí, a turma da Faria Lima, é óbvio que tá, e quando a gente diz Faria Lima, de que a gente está falando, gente? Só de escritório que tem na Faria Lima? Isso é simbólico, porque na Faria Lima é um dos lugares do Brasil onde mais tem escritórios de bancos, corretoras e empresas que gerem dinheiro. Mas isso tem em tudo que é lugar do Brasil. A gente está representando as pessoas que controlam o capital financeiro. É importante dizer o que a gente está chamando de Faria Lima. E aí a pergunta que eu vou te fazer é o seguinte: se esse é um negócio que negocia dezenas e dezenas de bilhões, quiçá centenas de bilhões por ano, esse dinheiro está em colchão? Vocês acham que esse dinheiro está em colchão? É óbvio que esse dinheiro não está em colchão. Esse dinheiro está em banco. Esse dinheiro está em banco. Esse dinheiro ou está em bancos lá fora, porque é isso que eles fazem, ou está em bancos aqui dentro. E mesma estrutura que eles estão falando hoje, aqui dentro, é a que tem lá fora. Você bota um monte de camadas. Então você faz uma empresa que é dono de uma empresa, que é dono de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa, de uma empresa. Uma delas você põe até lá fora, você nunca consegue chegar no dono final. Só que aí o que eles fazem hoje? Então eu falei, o dinheiro é obtido através de uma atividade criminosa. Esse dinheiro, ele passa por essa lavanderia para poder gerar, e tem um custo passar pela lavanderia, porque aí você paga como se fosse um imposto sobre o negócio, mas aí também entram todas as artimanhas fiscais, crédito tributário, subsídio, que vários setores têm, eles entram nesses setores, mas aí você entra com o dinheiro de uma maneira legal, que não é legal, é pretensiosamente legal, e aí esse dinheiro é aplicado através de ele vai para uma fintech, e essa fintech aplica esse dinheiro ou num banco, numa estrutura dessa que tem várias camadas, ou, que é o que mais acontece hoje, compra uma criptomoeda, e aí quando comprou a criptomoeda, Sumiu, né? Não tem como rastrear. Esquece, Edu, sumiu. mas uma parte, quando você fala em banco, uma parte desse dinheiro está nos bancos tradicionais também, ou ele fica só nas fintechs? Com certeza. Tá, então, Bradesco, Com Itaú, Caixa certeza. Econômica, Banco do Brasil, Santander. ele passa pela fintech. E depois vai para os fundos dos bancos tradicionais, fundo de multimercado, essas coisas. Isso, e até porque, se esse dinheiro chega direto no banco, ele tem ali um processo de compliance, de verificação e etc. Se ele vem através de uma fintech, O banco ele diz. já dá. Ele não faz assim, mas você já dá mais legitimidade ainda pro negócio. Ele tá vindo de um TED, ele tá vindo de não sei o quê, entendeu? Então, você vai dando camadas de legitimidade para uma coisa criminosa. Você vai fazendo camadas de proteção, de escudo para uma coisa criminosa. Só que finaliza com essa história das criptomoedas. Meu Deus. Que aí some o negócio. Então, esse é o esquema. Agora, a dúvida é a seguinte: será que é só Faria Lima? Ou será que tem gente no... Esse que é o meu medo daqui para frente. Tem gente no judiciário, se tem gente também no Ministério Público, se tem gente na política. Já saiu uma nota aqui, que vai ter um ramo de políticos aqui citados. Por que será, é a pergunta que eu fiz o dia inteiro. Exato. Por que será que na véspera da maior operação contra o crime organizado do país, e apesar de, acabei de ler uma matéria da Andressa Matais falando, estão dizendo, como todas dizem, que é a maior, tipo, ridicularizando isso, então diz uma maior. Só é dizer, né? Apurar. Diz uma maior.
que envolve 42 endereços na Faria Lima, mais de 1.000 postos de gasolina, um dos bancos são mais de 50 bilhões de reais.